E aí? Agora sim, estamos completos aqui, estamos ao vivo na rede de computadores, os quatro, para tratar desse filme que trata, tipo assim, traz temas delicados da gente conversar. Mas a gente vai encarar esse desafio, né? Um filme que traz experiências, tipo assim, você quase morrer, né? Experiência de quase morte, mundo espiritual, uma certa mediunidade. Então, assim, a gente vai encarar esse desafio e eu conto com vocês para a gente transbordar esse conhecimento aqui, tá? Sejam todos bem-vindos a essa live. Para quem assistiu o filme, vai poder complementar as reflexões. Para quem não assistiu o filme, vai poder assistir o filme com muito mais foco, né? Olhando os pontos que a gente vai citar aqui nessa live. Então, acredito que vai contribuir com todo mundo, tá? Seja quem assistiu o filme, quem não assistiu o filme, aqui não tem faixa etária, tipo assim, limite de idade, qualquer um pode assistir. E sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu vou começar aqui com as apresentações. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é David Soares. Eu tenho um canal de desenvolvimento pessoal. Eu atuo na área de marketing digital, com foco em lançamentos, tá? Eu sou copywriter, ou seja, eu escrevo textos persuasivos com foco em vendas. E eu decidi, no lugar de apresentar os meus colegas, deixar com que eles próprios se apresentem, né? Então, vou começar pela Flávia. Flávia, se apresente. Quem é Flávia Fernanda? Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou formada em administração de empresas, gosto muito dessa área de desenvolvimento pessoal. E esse filme foi muito interessante, assim, porque traz algumas reflexões sobre a nossa vida, nosso dia a dia, propósito. Então, achei bem legal falar sobre esse filme. E aí, a gente tem a Manu e o Felipe aqui. Manu? Olá, boa noite. Meu nome é Manuela Vitor. Eu sou estudante de psicologia. Estou hoje no 5º semestre. Ainda estou trilhando aí uma carreira acadêmica, então eu posso aqui estar representando a maioria dos universitários, né, dessa força universitária mesmo, os desafios universitários. Não atuo ainda na área, em nenhuma área específica, né? Mas eu gosto muito de me envolver com missões, né, com ações sociais, então eu encaro essa como a minha realidade hoje. É isso, Gustavo. Agora tá com o Felipe. Felipe aí, se apresentou. Bom, primeiramente quero agradecer vocês pelo convite, o David, né? Eu tenho muitas certificações como coach, analista de perfil comportamental, hipnoterapeuta, sou terapeuta conhecido pela Abrat, né? Já dei várias palestras, já atendo pessoas, já fiz treinamentos agora, lancei o Método Triuno, agora recente, um treinamento que abrange as 3 dimensões, o corpo, a alma e espírito. Enfim, tem outras coisas e aí nós vamos aqui desenvolvendo aqui. E eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Nós vamos falar de um filme extraordinário, eu fiquei impactado, minha esposa é louca por esse filme, eu sempre assisti até a metade, não conseguia porque eu vi um desenho, será que esse filme quer falar alguma coisa? Quando o David me passou aí o convite, eu peguei e olhei assim, eu disse, rapaz, tem tanta propriedade esse filme. Quando eu assisti, eu fiquei assim, impressionado mesmo com a capacidade da construção que o filme nos traz, aí nos apresenta. Show de bola, parabéns pela escolha, tamo junto, vamos embora. Bom, eu quero agradecer, né, todos que puderam estar aqui hoje, tá? A Flávia, ela deu essa ideia, ela plantou essa semente, eu tenho certeza que ela tem muito a falar sobre esse filme, porque ela que trouxe a ideia. E aí eu joguei a proposta para frente, a gente tornou essa live, chamou a Manuela, né, que tem toda essa... também gostou do filme, é da área de psicologia, acredito que tem muito a agregar nessa reflexão que a gente vai fazer aqui. E o Felipe sabendo também que tem o seu método de desenvolvimento pessoal, que também fala dessa integração, corpo, mente, espírito. Então acredito que esse quarteto que a gente está formando aqui é um quarteto sensacional para falar sobre isso. E acredito que a live vai ser muito, mas muito boa.
Então, vamos começar, tá? A Flávia vai abrir aí o filme pra gente. Como é que tudo começa? Bom, o filme já começa assim com um fundo musical totalmente desordenado, né? Desorquestrado, fora de ordem. E aí vai se aproximando a cena o Joey, que é um apaixonado por jazz, e ele é um professor de música meio período. E qual que é, assim, a fase que o Joey se encontra, né? Ele mora sozinho e tudo mais, mas ele é uma pessoa que ele não vê muito sentido no que ele está vivendo naquele momento, né? Então ele está numa sala de aula com alunos desinteressados e em algum momento uma única aluna vai e se solta, né, afora, se deixa entregar pela música e aquilo brilha os olhos dele, ele vai, senta no piano e começa a contar a história dele, né? Então naquele momento que ele senta no piano, ele fala sobre o pai dele, sobre essa herança que ele tem do pai dele, né, pelo dom, pela música, né, e que aflora no então traz para ele esse sentido da vida. Então, quando ele começa a tocar o grande, ele vai relembrando aqueles momentos, né, que o grande sonho dele é tocar numa banda e ser reconhecido pela música, né, e não necessariamente fazer o que ele estava fazendo, que era ser professor meio período numa escola para uns 15 alunos, né. E dentro desses 15, um só brilhar, então imagina aquela situação do professor, né. E naquele dia mesmo, né, de aula, ele recebe uma carta da diretora da escola falando assim, olha, a gente tem aqui uma promoção, você vai ser professor em período integral. E naquele momento ele não se sente tão motivado, sabe? Então, por mais que é o que ele estava exercendo naquele momento, ele não se sente motivado. E aquilo às vezes bate um choque do personagem que você fala assim, nossa, quantas pessoas vão todos os dias trabalhar e fazer coisas que não gostam, né? Coisas que não querem fazer na vida delas. Então, assim, ele começa a bater aquela crise de sentimento assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero. Quando ele entra na sala de aula de volta, né? Ele olha no quadro, ele olha a parede e os quadros que são os sonhos dele, né? Então, tá tocando numa banda, ele traz aquele sentimento, tipo assim, nossa, eu queria tanto aquilo, aquele é o meu sonho, né? Não é dar aula para criança, sabe? Tipo, professor de bandinha, como ele é conhecido. E aí, nesse momento, um dos alunos, ele encerra a aula e um dos alunos dele entra em contato com ele, antigos alunos, fala assim, olha, professor, nossa, sabe aquela pessoa que você admira muito, né, que é esqueci o nome dela, que é uma cantora famosa, para ele, que é a pessoa... Doroteia. Então, naquele momento, né, o aluno fala assim, então a Doroteia está precisando de um pianista e tal, você pode vir? Nossa, o olho dele brilha, né, ele fica extasiado, emocionado, e ele fala assim, eu vou com certeza e tudo mais. Nessa fase, ele passa por vários momentos que, assim, ele esteve em risco, totalmente distraído, andando pela rua e falando no telefone, e nem prestando atenção no que estava acontecendo ao redor dele, totalmente desconectado. Então você vê que assim, ele está só vivendo, sobrevivendo, talvez, né? Ele não tem uma conexão ali do que ele realmente está fazendo, de onde ele está indo. E nesse momento ele encontra com a mãe dele, né? Vai até, a mãe dele é uma costureira, vai até a mãe dele e fala assim, daí a mãe dele, né, troca essa informação de, recebi uma promoção no trabalho, agora você é efetivo, CLT e tudo mais. E há uma pressão da parte da mãe dele, né, de falar assim, não, você tem que aceitar esse emprego, você tem que aceitar esse emprego. E mesmo ele não querendo, ele fala assim, não, tá bom, eu vou aceitar. Ele acaba concordando, sendo forçado a concordar, né, tipo, a agradar a outra pessoa e não tá alinhado com o que ele realmente queria. Então ele saindo desse momento todo extasiado, ele acaba caindo num buraco. E nessa fase, assim, não fica bem claro o que aconteceu, né? Você só vê uma alma depois. Aí você fala, nossa, o que aconteceu com o Joey, né? Ele simplesmente caiu no buraco, que tava sem a tampa no asfalto. Você fala, e agora? O que aconteceu com o Joey, né? E aí, quem dá a sequência pra gente aqui vai ser a Manu, ou Fê, que aí vai contar um pouquinho mais dessa passagem dele. Então, até esse exato momento, ele estava descontente com aquele momento que ele estava. Então ele via que na vida dele ele não tinha realizado os sonhos dele, não tinha concretizado, né, como posso dizer, o grande propósito, né, ele ainda não tinha um sentido da vida. Ele sentia que era tudo muito em vão. O que eu acho interessante é que durante esse período aí ele está lá, né, nesse trabalho que ele não se sente feliz fazendo aquilo ali,
ele está naquele lugar com uma certa pressão da mãe dele, porque tem que ter um emprego. Então, quando não sei se é a diretora ou a chefe dele chega com essa promoção, assim, com a cara de, tipo assim, olha, você vai ser promovido, olha que coisa boa. Ela com a cara de felicidade, ele recebe assim, e ele não está feliz, entendeu? Com aquilo. Ou seja, ele não é o sonho dele, né? Mas quando ele soube esse convite inesperado do ex-aluno dele para participar da banda de jazz, para tocar no jazz com a Doroteia, ele está tão feliz, fica tão feliz, mas tão feliz que ele fala o seguinte: se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Ele já fala, né? De tanta felicidade que ele estava, certo? De ter né? Exatamente, aquela coisa de a gente ter cuidado com o que a gente fala, né? Então, assim, no ápice de felicidade, ele, naquele momento, ele estava feliz que ele entrou num certo flow, né? Tipo assim, quando você está totalmente desligado, desconectado do mundo, era o que ele estava naquele momento, porque ele encontrou o flow naquela condição específica, né? E o filme vai bater um pouco nessa questão aí do flow no decorrer do amadurecimento do personagem. Então, assim, o que eu posso tirar assim, desse momento de reflexão são esses acontecimentos, entendeu? Se alguém quiser comentar até esse momento do filme, antes do Felipe continuar, né? Que é o Felipe que vai continuar a parte 2, não é isso, Felipe? Continua agora? Não, se alguém tiver alguma coisa para comentar sobre essa parte até o momento, esses insights. Só sobre esse momento, né? Isso. Entendi. A parte na questão sobre ele está perdido, eu até fiz, acho que está lá na minha parte, que é a questão da ansiedade, aquela questão lá, né, que ele está... Eu vejo muita questão sobre o próprio propósito, né? O filme ele fala só sobre propósito, muito sobre propósito, onde abrange todas as áreas, né? E que as pessoas, embora estejam no seu propósito de vida, elas não conseguem olhar o que é que realmente está em volta dela, né? E que você precisa se conectar consigo para poder entender mais o seu propósito de vida. Eu falo muito que a pobreza, a riqueza é natural e a pobreza é resistência. A riqueza não se trata de dinheiro. A riqueza ela é natural, do próprio Deus, né? Então, o que é natural a gente não aproveita, que é exatamente o que o próprio Joe estava desconectado. Ele não se conectava com o natural, mas só com o físico. E lá em Gálatas 4, o apóstolo Paulo mesmo fala que o menino, o herdeiro, quando é imaturo, nada difere de um escravo. Então você se torna um escravo daquele físico, da matéria, do acontecimento, do desejo, né? É pesado. Um pouco ainda vou falar mais sobre isso aí, mas vamos deixando aí todo mundo compartilhar para a gente descer o bonde aí. É muito isso, nessa parte que ele tá tão obstinado naquilo que ele quer, que ele acaba esquecendo que as outras coisas também são importantes, né? E a gente traz isso muito em correlação com a nossa sociedade hoje. Essa cobrança do querer mais do que apenas aquilo que é o básico, né, as suas necessidades básicas, isso é muito forte ali nessa parte especificamente, né. Ele, teoricamente, teve ali tudo que qualquer pessoa normal queria, que era um emprego estável, uma garantia de ter uma aposentadoria, um plano de saúde, que a maioria, né, no mundo tão desigual que a gente vive hoje, é o que busca, a estabilidade. Mas ele não, ele queria algo a mais que isso ali, né? Só que esse querer algo a mais fez com que ele não enxergasse aquilo que ele já tinha, né? Que era o seu dom inato, aquilo que ele já tinha dentro dele mesmo. E isso é uma coisa a se pensar, né? A se refletir ali durante o decorrer dessas cenas, né? Isso é muito, muito interessante. Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, assim, poxa vida. São coisas simples, né? Que poderia estar ali como fonte de inspiração. Poxa, você está ali na frente de muitas pessoas, de muitos alunos. Eu posso inspirar aqui também, mas não. Ele estava obstinado em querer algo grande, algo maior, né? E o simples não o satisfez. Não naquele momento. Verdade. Pode continuar, Felipe. Acho que agora a gente vai. Pronto, aí agora eu vou falando aqui agora mais. A gente vai saber o que é que aconteceu, né, quando ele caiu nesse buraco, na nossa percepção.
é a questão da não aceitação da morte, né? Eu acho que ele teve resistência, né? Eu acho que, não sei se a gente já está aí, porque assim, eu vou falar aqui sobre algumas coisas que foi colocada lá, certo? E aí nós vamos fluir aqui de forma natural. Eu vi muita resistência da parte dele quanto a entender o que é o fluir do propósito, né? O natural. Então, quando se trata da não aceitação da morte, é não entender o espírito, até porque o filme ele não espiritualiza no sentido da terceira dimensão, ela fica só entre o corpo e a alma, e se trata muito das nossas emoções, né, a parte almática, e muito do mundo físico, e eles não levaram até o céu mesmo, que é esse mundo espiritual, porque eu entendo, né, que são 3 fases, o corpo, a alma e o espírito, nós somos seres triunos, né, nós somos tripartidos, e temos sim essas 3 dimensões. E quando eu vejo que o filme é totalmente voltado para essa questão da alma e do mundo físico. A gente já responde logo aqui, ó, o rapaz perguntando, nós estamos falando do filme, nós estamos falando de um livro, na realidade é de um filme, né? A Laudiane é um filme, né, que retrata... Isso. Então, o que é que acontece? Eu vejo dessa forma, e isso vai levar, porque eu gosto muito, eu vou extrair o filme para a nossa realidade. Eu acho que a ideia é essa, né? É fazer essa conexão do filme com a nossa realidade. Eu vejo a alma, ela quando não é liberta, ela se volta para uma vaidade física, que é o que ele queria. Ele queria atender a uma vaidade, né? Ele queria atender apenas um propósito focado naquilo que deveria ser concluído. É tanto que na hora quando ele chegou lá, ele entendeu já que não era a função dele, não era aquilo que ele queria para ele, que na realidade ele estava dentro do propósito, só não estava enxergando as outras áreas, né? Então a alma, eu vejo que o ser humano ele precisa de 3 libertações. Uma libertação do mundo físico, que eu acredito que tinha uma parte lá também, que se eu vi uma pessoa que não estava, aquela parte da ansiedade, aqueles monstrinhos lá, né? Que são pessoas totalmente voltadas para os afazeres e não para elas mesmas. E eu acredito que a perdição, ela se desconecta aí, né? E isso é almático, voltado para um desejo físico de coisas. Então, para resumir essa parte desses desejos, eu vejo que a pessoa precisa fluir de forma natural. A libertação do espírito é quando você transborda de forma natural, é quando você enxerga a natureza de Deus, é quando você valoriza o natural. E não se aprisionar às suas metas, objetivos, e esquecer até de si mesmo. Entende? Então, a não resistência, voltando para a resistência da morte, é exatamente não reconhecer o que nós temos depois desse tempo, porque nós temos um plano aqui. Um plano linear, que esse plano tem início e um fim, né? E nós temos um plano de Deus, que é um plano eterno, aonde não termina, não inicia. E eu lembro muito quando Deus faz o nosso pacto de aliança. Eu vou voltar aqui, mas eu estou entrando no filme aqui, entendeu? Não, fique à vontade. Dá você fluir, o que vem na sua cabeça agora, pode falar. Show de bola. Porque é o que tá nesse momento, Felipe, nesse momento, você está aqui fisicamente, mas você está conectado com outra ponte lá na dimensão astral. Então você tem que deixar fluir. Exato. Então, exato. Então, nós estamos em uma dimensão que tem um início, um meio e um fim. E a eternidade, ela não tem fim, ela nunca acaba. E quando Deus forma isso, é de uma forma linear. Tem esse que eu falo de outras coisas, que eu não vou me aprofundar muito aqui. Mas existe uma era pré-adâmica, existe uma recriação, existe uma cultura caída, uma cultura de renascimento, aonde você precisa entender isso para entender de um mundo espiritual. E a resistência da morte é o não entendimento disso. E quando Deus quer promover a gente dessa dimensão para uma outra dimensão,
ele quer que nós possamos entender o que é eternidade, que não tem fim. E aí eu lembro do pacto de aliança que ele fez o arco, que é o arco celeste, que as pessoas chamam de arco-íris. A Bíblia mesmo fala, mas é o arco celeste. E o próprio arco que está sobre o trono dele, o trono de Deus. E se você pegar essas duas metades, elas formam uma aliança. Que é uma aliança que não tem início, nem meio e nem fim. E ela precisa fluir de forma contínua e natural. Quando o Joey, vamos voltar agora para cá, ele é resistente à morte, ele já mostra que ele é uma pessoa limitada a algo. Ele já mostra que precisa concluir um desejo da carne, ele precisa concluir um desejo da alma, e ele não entende que aquilo é um propósito de vida. Ele não consegue enxergar aquilo como um propósito, como uma realidade. Então, quando ele se nega no buraco lá, e ele passa a querer voltar, que é a rejeição da morte, ele começa a entender que ele precisa atender um desejo da alma, para que não entende o espírito, porque as pessoas, elas são totalmente invertidas, elas vivem pelo físico, né? Nós somos seres espirituais, temos experiências físicas, e as pessoas são seres físicos, temos experiências espirituais, né? Que nós vimos em muitos lugares aí, as pessoas tendo suas experiências espirituais, mas como seres físicos. Então isso é totalmente invertido, não funciona assim. Nós somos seres espirituais, temos experiências físicas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz lá, que ele fala o quê? Que viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele já sabia para onde ele ia no ato da sua morte. Ele já sabia que teria vida eterna, porque lá na palavra, lá na Bíblia, diz que ao que vencer, esse sim estará ao reino de Deus, entrará no reino de Deus, ao que vencer. E quando ele viu que morrendo por Cristo, ele teria uma nova dimensão. Então, o Joey faltou isso nele. Faltou ele ter uma experiência, ele viver de forma espiritual. Faltou isso no Joey. Ele deu mais ênfase ao desejo, ele deu mais ênfase ao seu objetivo e esqueceu do propósito de Deus sobre nossas vidas. Porque tem um propósito que é nosso e tem um propósito de nós consigo mesmo, que é o propósito egoísta, e tem o propósito de Deus conosco, e tem o propósito nosso com Deus. Felipe, qual é a diferença disso? Para você entender a realidade aí das coisas, né? Do que se trata ele. O propósito do Joey era dele consigo mesmo. E é por isso que gera uma pressão e uma opressão. Qual é o propósito de Deus? É para que nós possamos cumprir um plano que ele estabeleceu nessa terra. E qual é o nosso propósito para com Deus? Fazer apenas a vontade dele. Como eu faço? Fluindo, naturalmente. E esperando o momento chegar, esperando a hora e valorizando tudo aquilo que está ao meu redor. É essa pegada aí que ele não tinha, que faltou nele. Beleza? Vamos aí agora. Então, tem muita conexão com isso, né? Porque até que o momento que chega a morte mesmo, ele não tinha se ligado disso. Desse momento espiritual, né? Ele vivia totalmente no plano natural. Ele achava que a vida era extremamente limitada só naquela linha, né? Ele não tinha ele não conhecia esse potencial que ele podia desenvolver, né? Que ele podia a conexão. Ele não tinha essa conexão espiritual. Exato. Ele não conseguia entrar na dimensão espiritual e entender que chegou o tempo dele, né? Chegou o tempo de viver. Chegou o tempo da eternidade, porque eu digo assim, eu tenho até uma frase que eu digo, que você precisa, esqueci agora, que nada você perde na vida, poxa, eu tenho da minha garrafa, agora eu esqueci. Enfim, que você acha a sua vida após essa vida. Na verdade, as pessoas querem alcançar as coisas dessa vida, mas não querem viver a vida que nos foi proporcionada, que nos foi lhe dada, né? Dado a Deus, que é a vida após a morte, né? Devemos descansar. Então, assim, chegou o tempo, já era, e agora é só usufruir daquilo que Deus já nos... Aí você precisa estar com a espiritualidade muito aguçada para isso, para que você consiga entender que é o tempo dele. E nós estamos aqui em um plano, o Joey não estava no plano, queria fazer algo, foi tanto que ele queria voltar para o céu, né? Aquela parte que ele
Ele queria voltar porque ele disse, nossa, eu não sabia que isso era isso, então lá é melhor, né? Então, essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa vida. Quando todos nós alcançarmos os nossos objetivos, acredito que nós vamos enxergar ao outro lado da circunstância, né? Aí vamos falando aí que eu falo demais, então vamos cortando aí, que eu já vou falar, viu? Eu quero complementar. Quero complementar, tipo, assim que ele cai nesse buraco, ele acorda, ele aparece uma espécie de escada rolante indo para uma luz infinita. E no filme não é muito explicado o que é que seria essa luz, então fica da interpretação de cada um o que seria essa luz. Mas é chamado de além-vida, né? Ou seja, existe aquele espaço onde ele acorda, que seria esse espaço astral, que é o entre-vidas, e existe o além-vida. E para não passar por esse portal, né, além-vida, que como a Laudiane comentou aqui, o medo da morte, tipo assim, não se sabe o que é aquilo além-vida, ele correu para poder voltar. E aí começa a aparecer alguns personagens novos dentro dessa dimensão astral. Eles se autodenominam Zé, né? Você pode dar o nome que você quiser para eles, mas é como se eles se organizassem tudo aquilo. Então tem vários Zés, Zé para todo lado. Esses Zés vão organizando todo esse sistema, né? Esse mundo astral. E começam a explicar as coisas para o Joey, né? O Joey lá naquela situação. E o Joey, ele não aceita que ele morreu, como o Felipe comentou, ele não aceita porque o melhor dia da vida dele vai acontecer. Como é que ele vai morrer logo hoje? Ele tem que tocar numa banda, isso aí não é justo, entendeu? Ele não poderia morrer naquele momento, porque é o sonho dele. Aquilo que... né? Oi? É o dia tão esperado, parece que ele viveu a vida toda, que o propósito dele era aquele, então ele não apreciava aquele momento que ele estava ali, né? Exatamente, até então a vida dele era cheia de conflitos, entendeu? Então naquele momento seria o único momento em que ele ia se sentir ele próprio, né? É o propósito dele em esquecimento do propósito divino. Como o Felipe falou, aparentemente há uma desconexão espiritual do Joey, né, com o propósito divino. Eu acredito até que o Joey, ele era um monstrinho, tipo assim, tem uns monstrinhos lá no filme, né, que eles ficaram tão focados na materialidade, naquela coisa ali, naquelas atividades, ficando ansiosos todos os dias, ou depressivos, que fica uma bola escura, sei lá, uma negatividade em cima da alma, que eles não conseguem enxergar mais nada, ou seja, começam a ter uma visão distorcida. Eu acredito que o Joey, antes de passar por Entre Vidas, ele estava daquele jeito também. E aí, quando ele está lá conversando com o Zé, entendendo mais ou menos que dimensão é aquela ali, e que o próximo passo seria além vida, né? Ele não queria, ele meio que conseguiu enganar, entre aspas, o Zé. Não, eu sou um mentor, uma coisa assim. Ah, você é um mentor? Ah, então tudo bem, temos uma pessoa aqui para você, uma alma, né, para você mentorar. Aí aparece a personagem 22, que é uma alma que não quer entrar para a vida, justamente por medo de ser infeliz, né? Com medo de entrar para a vida e, tipo assim, é melhor ficar lá no pré-vida do que encarar essa materialidade que ela não vê, tipo assim, não se sente atraída por aquilo. E uma coisa interessante que os Zés, eles falam, né, é o seguinte: todo mundo, antes de nascer, é preparado, entendeu? Então, existe um preparo, existe um estudo, você não chega aqui zerado, você tem uma preparação, é embutido dentro do seu espírito alguns princípios que vão te nortear nessa vida. Se você não se manter conectado com a questão espiritual, você vai se perder nesses princípios, e você não vai cumprir o seu propósito, né? É engraçado que esse Zés, esse nome aqui é um nome assim comum. Eu acredito que a ideia é o seguinte: não se importe com o nome. Você pode dar o nome que você quiser, né? Mas nós somos de uma coisa só, esses Zés, né, que são vários. Existe toda uma hierarquia e tudo, mas é todo mundo Zé. E aí, como é que ele se autodenomina, né? A combinação de todos os campos quânticos do universo. Essa é a explicação simples que eles dão. Aí, beleza. Você tem também a casinha das personalidades, que é como se cada um já tivesse pré-configurado algumas características. E essas características, você vai utilizar elas para cumprir um propósito espiritual.
para cumprir um propósito maior, certo? E você não chega zerado aqui, e quando você chegar aqui, você vai agregar novas experiências para que a sua alma ganhe um outro nível de amadurecimento. Ou seja, aquilo que a 22 não queria viver, mas era necessário que ela vivesse. E qual era a dificuldade que o Zé tinha, né, com a 22? É que tinham tentado de tudo. Colocaram o Einstein, eu acho, não sei se foi o Einstein, sei que colocaram a Madre Teresa de Calcutá para ser mentora dela, não deu certo. Botaram o Jung também, não deu certo. Então botaram várias personalidades que a gente conhece, né, para mentorar, mas não teve jeito. E aí chegou o Joey Gardner, que entrou nessa de mentorar, conseguiu enganar, entre aspas, o Zé, e vai começar a mentorar a 22, e fica naquela relutância, né? A 22 começa a apresentar mais ou menos como é que funciona aquele mundo, e ele vai entendendo mais ou menos o que é que tem que ser feito, até que, tipo assim, ele começa a buscar, né? Esse contraste entre ela não querer começar uma vida e o Joey querendo retornar, eles, tipo assim, começam a ter uma negociação, né? Tipo assim, você que não quer ir lá viver o seu plano espiritual, o seu plano material, me dá aí o teu ticket que eu vou curtir. Só que não é assim que a coisa funciona. Né? Não é desse jeito. Aí tudo bem. Né? Eles conseguem, a partir de alguns outros personagens, voltar à vida. No caso, por um acidente. Entendeu? Acontece um acidente e eles vão retornar ao mundo material. E aí, nesse momento, que a gente descobre que o Joey Gardner, o músico, ele está acamado, né, junto com um gato. Então, as duas almas caem pelo ralo, assim, pelo ralo lá do mundo astral. Só que o Joey entra no gato e a 22, que era que estava negando a vida, entra no corpo do Joey. E aí... Aí a confusão está pronta. A confusão está pronta, porque e agora o que ele pode fazer? Ele caiu no corpo do gato. Ele não vai viver a vida dele. E agora, como é que conserta isso? Entendeu? Ele queria viver a vida dele. E a 22, por esse acidente, ela vai ter que viver a materialidade também, não querendo viver aquilo. Né? E aí, quem quiser comentar, pode comentar essa parte, e a Manuela vai dar segmento. Eu vejo que, assim, a 22, quando conheceu o Joey, ela logo percebeu, falou assim, esse daqui não é um mentor igual os outros mentores, imagina, né? Os outros mentores já chegam querendo impor alguma coisa, né? Tipo, não, vem aqui conhecer meu mundo, né? Entra no meu mundo que você vai ver quantas maravilhas eu realizei, né? São aquelas, assim, os mentores são aquelas pessoas totalmente realizadas, e que estão ali para um propósito, para ensinar, né, um propósito de vida para 22, e ela consegue, assim, dar um peão em todo mundo, consegue falar assim, olha, gente, esquece, eu não quero, né, porque ela tem essa visão mesmo que não vale a pena viver, né, por tudo que falam, de tudo que ela conhece, então ela é muito sábia, né, a 22 ela é muito sábia, e muito relutante, né, muito... resistente naquele momento, né? Uma rebeldia de falar assim, eu não quero descer para a vida, né? E ela cai exatamente com o Joey, que é uma pessoa que praticamente era o medo que ela tinha, né? Tipo, a 22 tinha o medo de ter uma vida ruim, e ela cai justamente na vida do Joey de falar assim, nossa, que vida é essa, né? E a partir desse momento acontece um outro desenrolar, né? Que daí eu acho que foi um florescer diferente para 22. E pro Joey também, né? Acho que é a Manu que vai... Alguém mais quer comentar esse trechinho? Acho que o Felipe vai falar um pouco sobre a 22, né? Deixa ela falar sobre a 22, falei. Não, pode, eu acho que tá aí no seu contexto, na formação das essências, né? Show de bola. Eu vejo ela, a 22, a espécie de uma pessoa que está em um tempo de depressão, vamos dizer, né? É aquela pessoa que quer sair, não quer viver novamente. Obviamente, ela não teve a oportunidade de nascer, mas ela absorveu aquilo que o mundo, ela dizia muito assim, né? O seu mundo é uma bosta.
E a sua vida não presta para nada. A vida desse aqui, então, assim, ela trouxe, que é uma das coisas que as pessoas fazem, né? Absorver uma emoção, um sentimento onde só se trata de uma pessoa, das suas memórias, das suas vivências, e você absorve aquilo para si mesmo. Então eu acho que ela trouxe a realidade de pessoas para a vida dela e não criou expectativa de vida, por quê? Porque a vida dela acabou, ela se via nos outros. Então, como ela já era uma pessoa que voltava para o negativo, você observava, né? Isso, já observaram isso, é uma pessoa altamente negativa, né? Então, ela já se voltava para o ponto negativo daquela pessoa e absorvia aquilo como se aquilo não fosse fazer sentido. Quando ela teve a experiência do desejo, que eu acredito que foi ele que transmitiu, o Joey, que transmitiu essa sensação para ela, quando ela teve isso, ela se perdeu. Que eu vejo esse momento como um momento de... Exatamente esse momento que você fica angustiado sem saber onde você está. É quando Deus proporciona e está próximo a te dar o teu propósito de vida. Será que isso é para mim mesmo? É onde ficam os questionamentos, né? Será que isso é para mim? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Esse será é exatamente... Aí você começa... não quero pensar no será. Eu vou apenas fazer para satisfazer algo. Uma meta, um objetivo, um desejo. Isso você continua perdido. Entende? É tanto que na hora que... Voltando lá para aquele cara lá, quando ele diz assim... esse cara é gerente, né? Esse é gerente de banco. Aí quando faz lá a meditaçãozinha lá... Aí ele já cai, entra lá, eu estou livre, né? Que a liberdade é exatamente essa, né? Então, ela trouxe todo aquele sentimento de tudo que ela viu. Ela foi mentora, eu acredito que ela teve uma conexão com algumas pessoas, por isso que ela teve esse acesso, né? E aí ela trouxe para a vida dela e perdeu o ânimo de viver. Por quê? Porque, só que, tudo bem, a depressão é uma coisa que você resgata do passado e traz para o presente. Mas é exatamente as suas experiências que você vive em função delas. É como se você fosse um escravo daquilo que você viveu no passado. E não vê uma oportunidade de um novo sentido no futuro, uma nova expectativa e perspectiva. Ou ressignificar aquilo que foi feito no passado. Portanto, que quando ela entendeu isso, que tiraram ela do mundo lá da ansiedade e tudo, ela se viu nela realmente, então ela já entrou, eu acho que ela já entrou ganhando da gente, né? Porque ela já entrou, aí flui agora, já foi desbloqueada lá antes de nascer, né? Tem muita gente aí travada a vida inteira, então ela já teve essa sorte, ela já foi destravada antes de entrar no mundo, né? Então, para ela, com certeza, ela deve ter explodido aí nos seus... Porque nós precisamos fazer esse processo como ela fez. Nós precisamos se entrar assim, se conectar consigo mesmo. Nós precisamos saber o que é que tem pra gente, o fluir, se libertar do que nos escravizam, que é os nossos passados, as nossas memórias, que eu acredito que voltando lá para... Eu acho que a gente está seguindo uma métrica de continuidade, né? Mas voltando um pouco lá para trás, a mãe do Joey, eu não sei se a gente vai voltar para lá, enfim, a gente veio de lá, né? Não sei se a gente está seguindo para o final do vídeo. A mãe do Joey bloqueou ele lá, destravou o cara, quis trazer a realidade dela pro cara. Eu acho que isso daí é algo que acontece no nosso mundo, entendeu? Então, enfim, para que a gente possa continuar, não sei se vocês vão falar dela ainda. Aí, quando for falar dessa parte aí, eu dou a minha contribuição. Mas, enfim, voltando para ela, isso é uma necessidade que se faz de você se conectar consigo mesmo, né? E entender esquecer esses traumas, essas travas emocionais que te impedem de você enxergar. E quando você não deve, eu acredito que as pessoas elas se apegam, para não ficar vendo essas coisas, se apegam ao material, ao físico, para que elas não consigam voltar a esse passado. Então eu acho que deve fluir naturalmente. Eu sempre bato nessa tecla, que Deus ele vai colocar você dentro da condição, que no mal você vai ver ele, no bem também, enfim. Eu vejo assim, essa parte dela, né? Da parte, voltando aí para a Joy. Vai lá. E conforme a gente for avançando... É interessante nós observarmos aí as falas, né? Pode falar. Conforme a gente for avançando, a gente vai entendendo por que o Joey Gardner
ele foi escolhido para ser o mentor da 22. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. Né? Sabe aquela frase, né? Todas as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Nada acontece por acaso. Tá? O acidente, né, que vai fazer com que o Joey caia no gato, que é 22, viva a materialidade através do Joey. O Joey vai aprender muito a partir da lente da 22. E a 22 vai aprender muito dentro do corpo do Joey. Né? Então é um acidente que, se você analisar bem, tem um porquê dele ter acontecido. E Deus faz as coisas assim. A gente não entende por que aquilo está acontecendo, quando, na realidade, a gente tem que aprender alguma coisa que vai nos tornar melhor, que vai fazer com que a gente avance para o próximo nível. Mas é natural que tenha algumas turbulências, né, no meio do processo. Então, eu queria complementar isso aí. Tá? É o propósito, né, ali que Deus ele já estava no propósito, né? Ele só não conseguia enxergar. Então, eu acho que isso é algo ruim, né? Mas que Deus proporciona. Porque ele estava no propósito, não conseguia enxergar. Então Deus queria fazer igual como aconteceu com Abraão. Abraão sai da casa de dor parentela, que vai mostrar que até alguns estudiosos usam aquele termo lest lerar, né? Eu tenho mentoria com o pastor Eduardo Reis, da Escola do Reino, e lá eles nos ensinam muito, já faz tempo que eu tenho, e ele fala muito sobre essa conexão consigo mesmo que Deus proporciona para as pessoas, né? Que saia para ti mesmo, que eu vou te mostrar quem tu é. Então e não era coisinha besta não, era coisa pesada. Tu vai descer o deserto, vai sair do conforto dos teus pais, vai descer aqui o deserto, vai levar a chibata daqui até lá, para tu apenas se conhecer. Então a queda dele ali foi exatamente algo, acredito que foi proporcionado por Deus, porque ele estava no propósito, não tinha mais nada para acontecer, mas para que ele realmente enxergasse ou uma coisa que ele não estava vendo, entendeu? Então foi algo, eu acredito, proposital para que ele conseguisse saber quem ele era. O cara já estava tudo certo, para que ficava, né? Enfim, é isso. É a autossabotagem, né? Por exemplo, quando a 22 estava em resistência, além de ela se autossabotar, uma diversão dela naquele mundo astral era ficar atrapalhando os outros. Vocês lembram quando ela começa a ficar jogando coisas para atrapalhar o flow do jogador de basquete, da mulher do teatro, porque ela não estava totalmente desconectada, né, de um propósito, então ela precisava ser curada também. É isso aí. E isso é uma característica muito forte das pessoas feridas, né? Aquelas pessoas que estão feridas, elas estão tão presas dentro dos seus próprios sentimentos, dentro da sua... falou um pouco aí da depressão, né? Presa nesses sentimentos que ficaram no passado, mal resolvidos, que ela quer constantemente fazer com que as pessoas não... fluam também, né? Não sigam em frente, né? Então ela tenta ali frustrar, de certa forma, com esses pequenas intervenções, né, na vida dessas pessoas especificamente. E uma coisa também que me chamou a atenção quanto a 22 são as falas dela, né? As atitudes que ela tem, que foi muito bem colocada aí pelo Felipe, né? Ela apresenta um comportamento de fuga e esquiva o tempo todo, né? Ela, sempre que é colocado para ela a possibilidade dela voltar ou encarnar, né? Que é usado lá a palavra encarnar, né? Na vida de um bebê ali, nascer, né? No mundo físico, ela tenta cortar o assunto, ela foge, ela some, né? Então, eu trago isso muito naquilo que eu tenho aprendido, né, na psicologia, esse sentimento de fuga e esquiva, eu vou sair dessa situação para que eu não sofra as consequências disso. Muito parecido aí quando a gente sente uma dor de cabeça, aquilo incomoda tanto, aquela dor de cabeça incomoda tanto, que a primeira coisa que a gente faz é comprar um remédio. Nós temos que comprar um remédio, porque essa dor de cabeça é insuportável.
né? Então, eu acho que esses sentimentos aí bem trazidos pelo Felipe faz com que, de adequação do sentimento do outro, da experiência do outro, sobrecarrega tanto ela ao ponto de ela simplesmente nem querer experimentar, nem querer tentar. Ela já foge ali da situação. Então, isso é algo que eu fiquei pensando, assim, observando muito no comportamento e nas falas, né? Que ela faz o tempo todo, isso traz uma identificação muito grande, né? Não sei se para vocês, mas pra gente, assim, para mim, particularmente, trouxe uma identificação muito grande na nossa sociedade, né? Nosso contexto aí, principalmente nesse contexto de pandemia, né? Que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão isoladas, onde as pessoas estão impedidas de se relacionar, né? Que esse é o nosso maior propósito, e muito bem dito aí pelo Felipe, quando nós temos essa identificação com o mundo espiritual, quando nós sabemos que nós vivemos em uma visão linear, nós temos isso, né? Nós somos criados para nos relacionar, né? E principalmente para nos relacionar com quem nos criou, né? Com o nosso Criador. Né? Eu não sei aí qual a crença das pessoas que estão aqui nos assistindo, mas eu particularmente costumo chamar de Deus, né? O meu Criador. Mas cada um aí acredita, né? Respeitando aí todas as religiões e a crença de cada um, né? Mas eu acho que isso é o ápice, assim, do que mais me motivou a continuar assistindo o filme, entende? De, poxa, existe sim um propósito, né? E só trazendo aí mais essa questão do propósito, né, que foi aí muito bem colocado pela Flavi, pelo Felipe, eu vejo muito que, como está lá escrito em Salmo 139, no versículo 16, que fala sobre todos os nossos dias, eles já foram determinados para mim, né? Não sei, tá cortando para vocês? Não. Tá bom. Não, agora tá ok. É que às vezes dá um corte. Todos os nossos dias, eles já foram determinados para mim, né? Foram escritos no livro, né? Antes mesmo que qualquer um de nós pudéssemos existir, né? Então, eu acredito que isso é ter esse senso e trazer essa apropriação de propósito. Saber que nós somos criados, sim, que nós temos as nossas essências inatas, né? Aquilo que já vem com a gente, que foi colocado individualmente, né? De aceitar o seu jeito, a sua forma de falar, né? O seu contexto social, a família que você foi plantado. Isso é muito interessante, porque isso diz muito sobre o nosso propósito, né? Recentemente eu ouvi uma pessoa falando que se ela não tivesse nascido na família que ela nasceu, com as características que ela nasceu, ela possivelmente não estaria cumprindo aquilo que ela está cumprindo hoje como propósito, né? Porque esse contexto dela permitiu com que essa evolução, né, esse entendimento fosse ainda mais adequado, né, fosse realmente conhecido por ele. Então, muitas vezes a gente, mas por que essa família? Mas por que esse pai? Por que essa mãe, né? Como ali a família do Joey, né, que ele vai ali trazer o contexto da mãe dele, o contexto familiar do pai, né? Ele carrega muitas coisas do pai dele, né? Então, aquilo é a essência dele, aquilo é o propósito dele, aquilo é o que está dentro dele, entende? Então, quanto mais nós buscarmos e trilharmos esse caminho, eu acredito, de aceitação, de autoconhecimento, de nos relacionar com quem nos criou, porque nós não sabemos quem somos realmente, né? Então, a partir de conhecer como eu falei, eu costumo chamar de Deus, né? Só a partir do momento que eu começo a conhecer quem me criou, que eu me torno também conhecido de mim mesmo, entende? Então, eu acho muito bacana a gente pensar também nesse contexto, trazer esse contexto aqui para nossa fala. E aí... eu vou fazer um comentário aqui, eu acho interessantíssimo aquele momento que eles, que assim, a 22 entende o porquê ela deve nascer, né? Ela tá naquele momento no corpo do Joey, ela entende por que ela tem que nascer, né? Cai uma pétala da árvore e aquela pétala, sabe, é um momento único para ela, né? Ela tem aquela sensação. Então, eu acredito muito que
porque, assim, é os pequenos detalhes, né? Então, assim, você valorizar os pequenos detalhes que passam na sua vida, no seu dia a dia, né? Eu acho que aquele momento que ele teve com a 22, que a 22 virou a chavinha e falou assim, tipo, eu não quero voltar mais pro plano espiritual, foi que Joey falou assim, não, eu quero a minha vida, né? Então, nesse exato momento, assim, a 22 entendeu por que ela tinha que nascer, né? Exatamente nessa questão do propósito, né? E, assim, ela precisou ter experimentar a vida por esse ângulo, né? De que tinha muitas coisas além do que ela só ouvia através das outras pessoas, dos outros mentores, né? Então, ela teve uma experiência na prática do que era, de como que funcionava e das coisas, assim, maravilhosas que estavam por vir e que ela não conseguia identificar. E nenhum dos outros mentores, eles não conseguiam passar esse propósito de vida para ela. Eu acho que o Joey, ele trouxe muito isso para a vida da 22, né? Ele trouxe um propósito que, assim, o grande sonho dele, né? A grande realização dele era tocar naquela banda, era ter a aceitação da mãe, que a mãe era resistente naquele momento. Então, eu acredito que a 22, ela também tem esse propósito a ser cumprido na vida do Joey, né? Até quando ele vai no barbeiro, o amigo dele, barbeiro, fala assim, nossa, você devia conversar mais vezes sobre outros assuntos sem ser jazz, né? Porque o mundo dele era fechado exatamente só no físico, só no contexto material, né? Então ele não tinha muita amplitude da visão dele, das coisas simples, das coisas que podiam por vir, né? Que estavam por vir na vida dele. Acredito que esse ponto assim, acrescentado que a gente pode observar é muito forte. É aquela coisa que eu estava comentando, né? Não existe acidente para Deus. Tudo foi colocado com um determinado propósito. Depois de vários mentores super inteligentes que conseguiram encontrar o caminho, que entraram no flow, não eram essas pessoas que iam conseguir converter as crenças da 22. Era o Joey. E o Joey só iria perceber o quanto a vida dele é bela a partir da visão de alguém que não queria viver. Entendeu? Então, assim, é a melhor pessoa, a pessoa improvável para mostrar para o Joey o quanto a vida, ela é bela. Entendeu? Então, assim, da mesma maneira como o Joey foi o mentor, né, certo, escolhido para a 22, de certa maneira, foi a mentora dele nesse processo de expansão da consciência. É um tema forte desse filme, a expansão da consciência, né? Porque a 22, ela se impressionava com uma folha caindo, com um pedaço de pizza, com cortar o cabelo, porque para ela tudo ali era a primeira vez, entendeu? E aí às vezes por causa de a gente esquecer dessa primeira vez, a gente acaba banalizando as outras experiências. A gente esquece de saborear uma pizza, a gente esquece de se conectar de verdade com as pessoas, tipo assim, aquele cabeleireiro que você corta todos os dias, todo mês o seu cabelo, porque você não conversa com ele. Entendeu? De repente você pode aprender alguma coisa ali naquela conversa, naquela troca, né? Você tirar um pouco o ego de lado e verdadeiramente se conectar com as pessoas. A 22, quando foi viver a vida do Joey, ela não estava preocupada com o dia da banda, o dia do jazz. Ela estava vivendo o agora. O agora é muito legal, entendeu? Foi aí que ela percebeu que a vida é boa, porque ela, em todo o tempo que ela esteve no corpo do Joey, ela viveu o agora. E aí quando a gente se esquece disso, a gente começa a acreditar que é quando você conseguir aquele resultado que você está tanto buscando, que você realmente vai começar a ser feliz. Quantas vezes na nossa vida a gente colocou metas, objetivos, e aí você chegou, e aí ficou muito feliz no começo, né? Depois você normaliza. Aí você coloca um outro degrau, natural, entendeu? O problema não é colocar um outro degrau, o problema é esquecer de desfrutar o degrau em que você está e aprender com ele. Né? E esse filme, ele bate forte nisso. Quando eu assisti essa parte aí, realmente foi um soco no estômago. Porque eu comecei a refletir sobre a minha vida. Quantas vezes eu coloquei metas, objetivos e eu não vivi o suficiente aquele momento que eu estava, mesmo antes daquele resultado. Tá entendendo? Então, eram essas as reflexões que eu queria deixar aqui. Aquela questão do você viver 70% do... Lá eles falam muito de meditação, né?
O nosso cérebro, isso vem acontecendo, o nosso cérebro ele não tem a capacidade de absorção do que a gente tem nesse novo tempo de tecnologia, ele não tem a capacidade de absorver tudo isso. Então eu acho que tanto o próprio filme trouxe isso para que nós possamos nos dar a oportunidade de viver mais o agora. Eu já vi algumas estatísticas, provas científicas, né? Você deve viver 70% no presente, 20% no futuro e 10% no passado. Esse passado são as suas memórias positivas, as suas referências. O presente é exatamente o viver literalmente o agora, que é algo que nós temos uma dificuldade por conta do corre-corre da vida, mas isso não é impossível. É como já vi estudos que pessoas que comem olhando para celular, você passa a não usufruir daquilo que você está vivenciando naquele momento. Você não gosta daquele momento. Você sempre está buscando alguma coisa, e quando essa coisa chega, naquele tempo você já está em outro ambiente. Então você nunca está nesse ambiente. Esse é o processo de muitas coisas que vem acontecendo da ansiedade, é exatamente as pessoas elas não se preparam para esse tempo. Eu acho que você deve se preparar, preparar o seu corpo, você administrar. O que eles quiseram falar sobre as questões das meditações, que eles até não eu acredito que o filme era para cobrir o Joey daquele monstrinho, e eles não fizeram isso, mas fizeram com que ele meditasse, né? Eles pouparam isso, não cobriram ele, mas fizeram todo o processinho da musiquinha lá e tudo, e ele abriu lá e é onde ele caiu, né? Então, você trazer, o filme ele não mostrou isso. Eu acredito que era para ter mostrado, porque fizeram com a Joey, fizeram com a 22, fizeram com outros. Então, essa questão de você viver o presente, viver o agora, essa meditação, isso é importante porque muita gente não dá importância para isso. E você já acorda com o pensamento. Você vai dormir pensando em algo no amanhã, você está comendo, você já está pensando em alguma coisa que vai fazer. Então, tudo passa e você começa a se questionar, porque o teu corpo ele pede isso. O teu cérebro ele pede que você viva esse agora, porque é para isso que ele foi feito. Eu vejo muito isso. E quanto à questão do propósito, voltando lá, eu vejo assim, todas as coisas que Deus faz têm um propósito. Se você observar na Bíblia, você pegar todos eles, Moisés, José, Abraão, Cristo, todos eles vieram a este mundo para alcançar um propósito. Você vê Moisés libertar o povo do Egito. Ele queria muito ver Canaã. Ele pode até levar para a vida de Joy, né? Do Joy. Ele queria muito ver. Mas não era o plano dele. Ele só chegou lá até o monte, entrar, né? Pisar na terra. Ele só foi olhar, olhou, mas o tempo dele era só até ali. José, muitas pessoas materialistas olham para José e dizem assim, não, José, ele foi chamado para ser um grande governador, para ser isso. Não foi. A administração de José fez que não existisse fome no Egito. Então, ele foi chamado para tirar, e tudo, o propósito, tudo é em prol dos outros, se você observar. José foi para libertar, Moisés libertou o povo do Egito. José para tirar o povo da fome. Então, por que eu trago muito a Bíblia? Porque tudo isso que a gente está vendo nos filmes, na ciência, se você entrar mesmo, se aprofundar, você vai retirar tudo isso. Entende? Então, eu acredito que a menina saiu, não foi a... A Manu, acho que caiu. Caiu lá, né? Depois acho que ela vai tentar... Para poder chamar ela. Então, a hora que ela entrar de novo. Show de bola. Tem que chamar ela, né? Para ela voltar aí. Então, assim, a questão do propósito, ele está muito voltado a isso, né? Para mim já correndo daqui. Ele está muito voltado ao próximo, ajudar as pessoas e se conectar consigo mesmo naquele tempo, em todos os momentos. E você entender essa questão da palavra, né? A própria Bíblia mesmo, ela faz tudo isso. As pessoas materializam muito algo que é voltado para o fluir e o transbordo do Espírito, né? Eu tenho estudado muito a Bíblia, eu tenho várias certificações de imersões bíblicas e venho entendendo que as pessoas precisam se aprofundar mais, porque está tudo lá.
Entende? E são nas coisas mais simples, claro, tem outras pessoas que estão aqui presentes, que têm outras religiões, enfim, nada contra com isso. Mas são toquezinhos, sutilmente você vai observar que existem, a Bíblia é toda codificada, e você precisa pegar esses códigos e conectar algo que vai exatamente ativar essas demandas. A mãe do Joy, ela queria apenas que ele vivesse uma frustração dela, que ele não vivesse, as pessoas elas precisam entender isso também, entendeu? Tudo isso te tira do propósito, o teu passado, as tuas demandas, as sugestões. Então, primeiro, ela ativou nele, eu vejo, que ela ativou nele uma sugestão de que ele, se ele continuasse com esse negócio de piano, ele ia ser um frustrado. Nesse momento aí, ele já se perdeu. Porque o pai e a mãe, ele é uma das pessoas que nós temos mais referências durante a nossa infância. Porque eles são um exemplo. Inclusive, nós temos um drive mental que conecta direto com a fonte em questão de paternidade. Então, ele já se perde espiritualmente aí. Porque ele recebeu uma sugestão de uma mãe que o que ele estava fazendo não era bom. Então, ele vai querer fazer algo, mas ele sabe que lá no subconsciente dele, lá no inconsciente, a mãe dele, entendeu? Já tinha verbalizado algo que disse que ele não ia ser, então ele se perdeu. Entende? Nesse momento. E aí ele já entra com a questão das palavras, que eu acredito no poder das palavras, que ele só queria viver esse tempo, se eu morresse agora eu estava feliz. Isso é algo também que é muito válido para as pessoas entenderem isso, que isso é muito importante. Tanto a sugestão que foi dada para ele, a sugestão é algo que vem geralmente na sua infância, a vida toda. Ela viu o pai frustrado e se frustrou também e queria que o filho fosse aquilo que ela queria ser. Isso é algo que é totalmente que eu vejo que as pessoas seguem esse padrão, que os nossos pais, eles sempre quiseram que a gente fosse aquilo que eles queriam ser, ou então algo que eles não conseguiram ser. E nunca deixa a gente ser livre, e fica só introduzindo, e acaba que você vivendo esse padrão, né? E ela estabelece para o Joey, né, que ele tem que trabalhar a CLT, isso, porque a visão dela é de que aquilo é uma segurança. E nem sempre não é uma segurança, mas na mentalidade dela, ela transfere esse drive mental para o Joey de que ele tem que aceitar o emprego, entende? Independente de qual é o propósito dele, do que arde no coração dele, do que ele realmente quer, né? Então, assim, é para você refletir, sabe? Então, quando ele tem esse momento de conexão, né, que quando ele, após que ele fica naquele intervalo entre a morte e a vida, né, que ele está no hospital, ele começa a entender como que funcionam as coisas de outra maneira, né? Quando a 22 apresenta para ele aquela turminha do barco, eles fazem uma conexão, né, entre o céu e a terra, que eles falam assim, a gente está em flow, né, estamos aqui, estamos na terra, nós somos vivos, estamos na terra, mas estamos resgatando as almas que não estão conectadas, né, então eles trazem a conexão para a pessoa. Entra até na pergunta que o Jackson fez para nós aqui, é possível acessar o plano, né, almático da forma que mostra no filme? Eu acredito que sim, né, a gente tem muitos estudos, assim, que através da oração, a gente consegue esse alinhamento, né, entre o corpo, alma e espírito. Então, eu acredito muito nessa fase de que eles conseguem sim que nós podemos sim se conectar dessa maneira, assim como apresenta no filme. Por ser um filme e tudo mais, eles ilustraram, né, de uma outra maneira, né, fizeram aquele desenho no chão, que abriu o buraco que era para o outro plano, né, que era para descer para a terra, mas você pode ver que antes disso eles estavam no barco e eles estavam vivos, eles estão vivos, e eles falam, a gente está lá na Terra, né, estamos vivos e tudo mais. Só que eles estão conectados, né, então a mente deles a todo momento está conectada com Deus. Então eu acredito que é possível você ter essa conexão, esse alinhamento, né, do seu propósito de vida, de você estar conectado com Deus ali, através dos seus momentos de oração. Então, assim, todo instante você está junto com Deus, né, e Deus está junto contigo. Então, assim, você convidar ele para a sua vida, né, você convidar ele para estar contigo em todos os momentos, nas suas decisões, em tudo que você for fazer. Então, eu acredito sim que é possível esse nível de conexão que foi estabelecido ali, né. Até quando a Manu também é intercessora, né, Manu? Ela pode até falar um pouquinho disso também, essa parte que a gente... que bom, Manu!
E aí, assim, quando a gente faz oração de intercessão pelas outras pessoas, a gente consegue sentir muito isso, sabe? De falar assim, nossa, essa pessoa, ela tá sofrendo, ela precisa acalmar a alma dela, né? Então, ela precisa de um bálsamo do Espírito Santo. Então, é exatamente assim, esses personagens do barco, eles fazem esse papel, né? De ir lá e resgatar as almas que estão sem propósito, né? De ir lá e falar assim, olha, vem aqui que eu vou te mostrar qual que é o seu propósito, né? Então, eles, através de canções, né? Eles vão lá e falam assim, pronto, agora você voltou a ser quem você era, você descobriu qual que era o seu propósito, que é o caso daquele bancário que depois ele volta, joga tudo pro alto e fala, eu não quero mais isso para minha vida, né? Então eu descobri o que eu quero para minha vida. Então acho que é através dessa conexão mesmo, de você direcionar a pessoa, né, para conhecer a Deus, enfim, e para ela estar conectada com Deus, né? Eu acho que seria isso. Alguém quer colocar mais alguma? Vou falar aqui sobre uma questão. Eu fiz uma formação em hipnoterapia, certo? E lá eles falam desse estado flow. Não é para você acessar literalmente. Eu vi pessoas enfiando agulha, atravessando sem sentir nada. Eu vi mesmo, a gente presencia isso, entendeu? E ele é altamente ateu, o professor lá. Nós passamos dias, né? E eu vendo tudo aquilo. E eu compreendo perfeitamente que ele tem um campo, uma forma de enxergar isso, né, da forma dele. E aí, voltando aqui para o que o Jack falou, né? Qual é a confusão que as pessoas fazem sobre esse estado flow de você sair de si mesmo e ficar em uma forma de meditação profunda, onde você fica tão relaxado, que você entra num processo hipnótico e acessa o seu subconsciente. Que aí nós chamamos isso de regressão, né? Então, o que é que acontece? Só que aí a pessoa, ela mistura muito, eu percebo. Eu estudei muito sobre isso para entender o tanto que as pessoas misturam o que é a mente, assim, com a nossa espiritualidade. O cérebro, ele tem controle para isso. A oração, ela te proporciona isso. Agora, ela só não vai te dar esse estado de flow, porque o fator crítico, mediante as coisas de Deus, por conta de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos, de que se trata de líderes religiosos, pedófilos, pastores fazendo coisas erradas, roubando, e aí tudo isso entra um processo sugestivo nas pessoas e elas não conseguem se permitir acessar esse estado de oração profunda para que consiga se conectar e entrar num relacionamento com a fonte. Eu fiz isso de forma emocional. Sem precisar, naturalmente, a gente consegue descer no mais profundo nível. Aonde? É porque o filme, ele trouxe algumas fantasias, coisas diferentes, né? Que é um barquinho lá, mas verdadeiramente você acessa. E o prazer de você sentir isso é magnífico. Eu sei porque eu passei por isso. Eu faço em pessoas. Então é muito bom esse prazer de você entrar nesse estado, aonde você entra e fica relaxado, tão relaxado que você fica dormente. Então isso é possível de você acessar na oração. Aí faz essa separação. Não, isso é só mente, a responsabilidade é só da mente, a responsabilidade só do cérebro. Mas a Bíblia fala sobre isso. Que você, quando você medita, quando você ora de forma profunda, você acessa essa dimensão. E que dimensão é essa? É a conexão de ser receptível às coisas do Espírito na nossa vida. Então, voltando para o lado científico e voltando para o lado espiritual, tudo se resume no Espírito, em circunstâncias espirituais. Porque a oração e a meditação, elas caminham juntas. Entende? A diferença é porque eu sou mais sugestivo, eu sou mais aceitável às coisas que me trazem o que eu vejo, porque a fé é o quê? A certeza das coisas que não se vê. Mas eu prefiro enxergar, porque aqui eu estou entrando em um estado, e dar um mérito a um cérebro, e não entender que tudo isso é uma criação divina sobre nossas vidas. Entende? Então, quando eu entro nesse estado, que eu me conecto com a fonte, Deus ele vai liberando insights. É por isso que eu digo, e muitos falam, que a sabedoria, você pode ler milhões de livros, você pode fazer milhares de estudos, de cursos, de tudo. A sabedoria é algo que Deus te encaixa naquilo que Ele quer. Então Ele vai dizer, você vai ter sabedoria para o teu propósito.
você vai ter sabedoria para cá, você vai ter sabedoria para lá. Então tem pessoas que ficam buscando conhecimentos. É diferente o conhecimento da sabedoria. Então eu vejo a questão só aí da parte do estado flow, né? Que é você ficar de forma muito relaxada, ao ponto que era a meditação, a forma daquele cara lá era correndo. Tinha pessoas que ficavam relaxadas lá no nosso treinamento lá de formação, com os braços para cima. Então, cada um tem sua forma. Eu vi muito isso no filme. Entende? Então, isso é onde entra a conexão. Quando as pessoas começam a cantar ali, aí um diz, eu estou meditando em tal lugar, o outro estou meditando fazendo isso, eu estou meditando fazendo aquilo, né? Assim. Então, elas estão show de bola, elas estão nesse estado. Mas a oração te proporciona isso. A oração te proporciona muito mais, né? E tanto que, assim, quando o Joey ele foi retornar, né, pra Terra, eles faziam um batuque e tudo mais, e ele falou, gente, eu não vou me concentrar dessa maneira, né? Eu não vou conseguir me localizar dessa maneira. Porque não era, assim, a maneira que Joey se conectava. Então, depois que ele já está na Terra e ele quer salvar a 22, ele fala, não, eu preciso voltar para pegar a 22, né? A 22 tem que cumprir o propósito dela aqui na Terra. Então, aquele momento que ele fala assim, não, eu vou voltar para buscar 22, como que é que ele busca essa conexão? Através do piano. Então, assim, ele entra naquele momento, né, que ele começa a tocar e praticamente ele sai de lá, né? Então, ele se conecta através da música, do piano, expressando todo aquele sentimento, aquele amor e trazendo à memória dele aqueles momentos em que a 22 estava no corpo dele, né? E que a 22 estava apreciando a vida. Então ele começou, junto ali um pirulito, uma pétala de flor, né? As coisas que a 22 tinha experimentado na Terra. E daí ele pegou e falou assim, não, é isso, né? Eu preciso me conectar de volta, né? E aí ele começa, através da música, a trazer a memória, né? Tudo que veio à tona, né? Tudo que fez a 22 querer ficar na Terra. E aí ele fala, agora é minha vez de buscar a 22, né? Então ele vai nesse resgate da 22 e tem aquela batalha, né? Parece assim, se você for olhar, a 22 ela ficou tão no obscuro, né? Porque ela era uma alma que nem nasceu, né? Só que ela estava tão no obscuro que ela virou um monstro gigantesco e muito mais forte do que todos os outros. Então, isso mostra o quanto as crenças limitantes podem te prender, né? Naquele vazio existencial, que era o que a 22 sentia naquele momento. Então, aquele vazio existencial da 22 era o quê? Todos os mentores anteriores dela disseram coisas horríveis para ela quando ela quis desistir. E aí eles enfatizaram mais ainda. Tipo, 22, você quer desistir de nascer? Então tá bom, vou contar. A vida é ruim mesmo, né? Você não tem propósito nenhum. A gente nunca vai achar qual que é o seu propósito, a sua missão na Terra. Então fica por aí mesmo. E eles desistiram da 22. E o Joey foi o único mentor que voltou e resgatou a 22 de todo aquele mar, né, de crise existencial que ela estava, de toda a decepção que ela tinha tido, porque o que aconteceu com a 22? Não era só um pensamento negativo, um personagem que demonstrava já uma depressão, né? Ela tinha muitas crenças limitantes que foram impostas a ela. Então, quando o Joey vai resgatar a 22, e ele entra nesse estado flow de plena conexão, e ele vai ao resgate dela, ele entende todo o sentido da vida naquele momento e fala assim, não, 22, você vai nascer, entendeu? Você tá ali comigo, você vai nascer e tudo mais. Então, acho que foi um processo muito lindo, né? Dele conectar e resgatar a 22 para nascer. E depois, quando ela decide mesmo falar, não, vou nascer agora, né? Vamos para lá, a gente descobriu o propósito, colocou o crachazinho no peito. E daí ela fala assim, eu tenho medo de descer, né? Tenho medo de nascer. E o Joey fala assim, eu vou com você até onde eu puder. E aí chega um momento que seria pro Joey realmente morrer. O Zez, né? Ele tem um encontro com o Zez. E os Zez falam pra ele assim, Joey, você conseguiu algo inacreditável. Você inspira as pessoas. Você inspirou a 22. Então, assim, esse grande propósito do Joey, né? Ele já inspirava as outras crianças na Terra a tocarem. Mas, assim, quando ele encontrou com a 22, que era totalmente estética sobre a vida, e daí ele pôde trazer esse propósito para a vida dela, né, inspirar as pessoas. E aí o Zé abre de novo a porta e fala assim, olha, uma segunda chance para você. E agora você pode viver a sua vida, né, o seu propósito, enfim, ela com plenitude e conexão, porque agora ele tem o conhecimento desse plano espiritual.
Então, acho que nessa fase, um agregou muito valor ao outro, né? Até entre nós aqui. Então, assim, a minha experiência é diferente da experiência do David, que é diferente da experiência do Felipe, é diferente da experiência das pessoas que estão assistindo a gente. Então, você compartilhando essas experiências, né, trazendo essa conexão do que é o sentido da vida, do que é o propósito da vida, então eu acredito que isso alimenta muitas almas, né, e liberta muitas pessoas também, assim como a 22 foi liberta de todas aquelas crenças limitantes, de todo aquele sofrimento que ela sentia, né, ela se escondeu dentro de si e dentro daquelas crenças e ela não queria sair de lá. Então eu acredito que assim, cada pessoa tem um propósito na vida das pessoas das quais elas estão conectadas, e também das pessoas que vão conhecer elas, que vão trazer para elas um direcionamento, né, uma conversa amiga, um ouvido para ela poder ali se conhecer mesmo, né, trazer à tona esses sentimentos que precisam sim ser trabalhados. Eu acho que entra nesse aspecto, assim. Nossa, eu fui muito profundo, né, gente? É isso mesmo, caraca! Eu queria fazer um apanhado aqui, estava deixando vocês fluírem aí, estava muito legal. Mas deixa eu pegar a palavra um pouquinho. É sobre vou voltar só um pouquinho, mas vou justificar. O confronto que o Joey, ele tem com a mãe dele, entendeu? É um momento emblemático, porque a identidade dele, naquele momento, estava se evidenciando. Ele não confrontava a mãe dele por diversas crenças. A mãe dele não queria o mal dele. Entendeu? A mãe dele estava tentando proteger ele no final das contas. Ela não queria que o filho fosse músico porque o pai foi um músico frustrado. Foi um pai que não teve resultado na música. Então, com medo dele sofrer também, o que ela viu, o pai dele sofrer, ela queria que ele tivesse um emprego normal. Entendeu? E aí, ele nesse conflito, né, ele viveu durante muito tempo em conflito, para confrontar a mãe. Só foi possível quando a 22 estava lá no corpo dele. E aí ele ia sussurrando para a 22, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, fala isso. E ele conseguiu meio que convencer a mãe dele de que é isso que ele realmente quer. Esse é o objetivo dele, esse é o sonho dele, é isso que torna ele feliz. Entendeu? Isso me lembra também quantas vezes a gente está com um problema, está dentro do olho do furacão, e a gente não enxerga nenhuma solução. E a única maneira da gente sair daquilo ali é dando um passo atrás do problema, enxergando como se fosse uma terceira pessoa. Foi isso que o Joey, ele viu quando estava lá, vendo, né, a 22 guiando o corpo dele, falando as coisas. Foi tão simples quando ele estava do lado de fora, entendeu? Uma coisa que ele poderia ter resolvido há muito tempo e deixou a coisa, enfim, foi consumido, né, pelo problema e não conseguiu sair do lugar. Tem uma frase de José Saramago, escritor, que ele diz o seguinte: para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. Entendeu? Para você enxergar a realidade, o problema, você tem que dar um passo atrás. Enxergar como se fosse um terceiro. Né? Ser um observador, sem sentimento, sem julgamento, sem nada. Só sai, enxerga, tem uma visão diferente daquilo ali. E o propósito do Joey, até enquanto ele acreditava que era música, estava sendo dificultado por isso. Né? Porque ele não encarava o que ele mais tinha medo. Entendeu? E aí o Felipe Sabino, ele comentou sobre a questão de Abraão, e a gente tem vários exemplos na Bíblia de personagens que tiveram propósito e seguiram eles. Mas pegando o Abraão tinha um propósito de Deus, né, ser o pai das nações, mas é como se Deus nos coloca. A gente também tem o livre-arbítrio, né, a gente também tem a nossa decisão. A questão é que a gente atrapalha o plano de Deus. Entendeu? A gente tem que deixar de atrapalhar. Existe um caminho rápido e existe um caminho lento. Qual é o que você quer? O rápido é só seguir a minha orientação, ou você quer atrapalhar, ou você quer levar o ló junto. Entendeu? A resistência, né? A resistência. É por isso que a prosperidade é você aceitar, é só você aceitar. Não precisa fazer muita coisa, é só você aceitar a orientação. Só aceitar o propósito de Deus. Entendeu? E aí, quando o Abraão conversa com o Ló e vai cada um para um lado,
É quando o Abraão começa a escutar a voz de Deus novamente. Pronto, agora toda essa terra aqui é sua. Você tirou a pessoa que estava atrapalhando você no seu propósito. E muitas vezes na nossa vida é assim também. A gente está no ambiente errado, a gente está com as pessoas erradas, a gente está resistente em relação à mudança, por não entender, por não escutar a voz de cima, a voz de dentro, mas fica escutando a voz do lado. Ou então coloca a nossa própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Tem que nem aquela parte lá que Jesus, né, ele em relação à crucificação, apesar de tudo isso, no final ele fala, mas seja feita a tua vontade. Entendeu? Então a questão de você realmente se entregar. Deixa eu ver. Oi, quer falar, Felipe? Só complementando o que você está falando aí, que o apóstolo Paulo ele fala, né, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Aí lá em Coríntios também fala, temo porém que a mesma serpente que enganou Eva no jardim também corrompe a nossa mente, né? Corrompe a vossa mente. Então, existe uma ação espiritual para que você gere uma confusão de destino, entende? O propósito, já imaginou se todo mundo tivesse encaixado dentro de um propósito? E por que as pessoas não são encaixadas? Justamente porque tem esse rompimento de uma cultura caída, e as pessoas não entram na cultura de renascimento. Temos uma cultura caída em Adão e uma cultura de renascimento em Cristo. Só que as pessoas, elas ficam na cultura caída e permanecem numa cultura caída e não conseguem enxergar o propósito porque não vivem na cultura de renascimento em Cristo. E não entendem que ele já levou sobre si todas essas dores, os medos, as enfermidades, toda a culpa, todo o passado, toda a frustração, tudo ele já levou sobre ele. Entende? E só que as pessoas não querem entregar, como o menino falou aí, o David. Ele falou aí, as pessoas elas não querem se livrar disso. Entende? Elas querem conviver com isso. É livre-arbítrio, né? Entende? Vai lá, David, continua aí, galera. Exatamente. Tipo assim, não tem nada. Por exemplo, o nosso modelo máximo e perfeito é Jesus. Não tem nada que ele não entenda. Não tem condições de a gente ter uma dor maior do que ele teve. Por mais que você diga, Jesus, Deus, eu fui traído. Jesus fala, eu também. Está doendo muito. Eu sei o que é sofrimento. Eu fui abandonado. Eu sei o que é ser abandonado. Então, assim, quando você se ancora, né, a Jesus Cristo, você tem a melhor pessoa para te guiar em qualquer situação que você passa. E foi falado também aqui a questão da conexão, né, que foi dito que a oração é uma forma da gente se conectar, uma forma da gente agradecer, uma forma da gente ser orientado. Nas minhas orações, eu costumo não pedir nada, costumo sempre agradecer tudo que acontece na minha vida. Porque às vezes as pessoas têm um entendimento que é uma série de pedidos, né? Tenho aqui minha lista, vou começar a pedir a Deus, a cobrar a Deus. É o que eu quero, não é o que ele quer. O que eu peço nas minhas orações é o seguinte, me usa como uma ferramenta tua, da maneira como você quiser. Eu sou uma ferramenta, um canal para você expressar a sua magnitude. Entendeu? Existem alguns princípios que foram definidos antes da fundação do mundo. Sabe aquelas habilidades inatas, aquele sentimento inato que a gente tem, como tem lá a casinha das personalidades? Isso aí foi pré-definido de alguma maneira. E por que acontece de pessoas que nem sequer acreditam em Deus, mesmo assim têm uma prosperidade, têm alguma coisa? Porque elas seguem princípios. Por mais que elas não acreditem, né, não chegaram a esse discernimento, mas elas seguem os princípios sem saber. Porque no final das contas, se você quer prosperar, você tem que viver sobre princípios. Entendeu? Uma parte também que eu quero aqui trazer à tona é a questão do personagemzinho da racionalidade. Vocês lembram dele? Que era lá o contador de almas? Cri-cri. Ficava lá só contando, olha, tá faltando uma alma, tá faltando duas almas. Exatamente, ele enlouqueceu, porque estava faltando uma alma. Ele era extremamente racional. Não pode, é errado
ele representava a regra. E se a gente fosse um ser extremamente racional, a gente não estaria nessa live aqui hoje. Entendeu? Não faz sentido, racionalmente falando, a gente tá no lugar de passar tempo com a nossa família, fazendo as coisas que a gente gosta, ama. Não faz sentido, racionalmente falando. Mas como a gente tem algo inato, um princípio dentro da gente, que é o transbordo, que é o compartilhar, que é o ajudar as outras pessoas, a gente está aqui. O lado da alma, da conexão espiritual, ela sempre dá um jeitinho para fazer as coisas. E o que o Zé fez foi justamente isso. O Zé, ele agiu com o coração, com a alma. Tá tudo bem, não lembro o nome do contador lá, tá tudo bem. Aí ele dá um jeitinho lá, olha para aquilo ali, aí o contador olha, ele mexe lá a bolinha lá, tá certo. Aí o contador olha para o negócio lá do contador, agora tá certo. Realmente eu me enganei, uma coisa assim. Ele fica tranquilo só quando a regra foi cumprida. Entendeu? Então, assim, quando a gente coloca o amor na frente, sempre dá para dar um jeitinho da gente ajudar alguém. Entendeu? Sempre dá para a gente fazer mais. Então, a gente não deve ficar preso a regras. Eu acho que é aquela ideia, coloca o princípio sempre à frente. A Flávia comentou um pouco do retorno, né, do Joey para poder recuperar a 22. Ele conseguiu acessar o mundo astral a partir do momento que ele entrou em flow e começou a tocar e teve toda aquela viagem astral para poder recuperar a 22. Só que um ponto importante também desse momento é que, finalmente, o Joey conseguiu fazer aquilo que ele tanto quis fazer. Finalmente, ele conseguiu, depois de a vida inteira querendo aquilo ali, desejando aquilo ali, o objetivo final foi alcançado. Tocou na banda, ok, agora você faz parte da banda. E aí ele olha para Doroteia e pergunta, é só isso? É só isso mesmo? Ele começa a ver um sentido diferente da vida, né? Ele começa a ter um sentido, a conexão mesmo, né? Eu pensei que era alguma coisa a mais. Aí a Doroteia conta uma historinha para ele, né? A história de um peixe. Tipo assim, esse peixe foi até um ancião e disse, estou procurando um negócio, um tal de oceano. Aí o ancião falou, você está no oceano. Aí o peixe, isso aqui é água. Eu quero o oceano. Quantas vezes a gente não percebe que a felicidade é agora? É o processo, é a viagem, não é o destino. Entendeu? Então, assim, é a ideia de você viver o agora, aproveitar o agora, entender que o propósito de vida é viver. Simplesmente viver. E é isso que ele aprendeu com a 22. Quando a 22 pegou o corpo lá do Joe e começou a andar, nossa, o propósito é andar. Nossa, o propósito é comer pizza. Nossa, o propósito é... Então, ela via o propósito nas coisas simples. Entendeu? Então, é isso aí. Eu acredito que... Pode comentar, se quiser. Não, para a gente correr aqui por fim, né? Aí eu vou falar só uma coisa que eu observei, que eu não sei se a gente falou sobre isso, acho que não. A forma, as pessoas elas não dão uma oportunidade para... E eu quero fazer uma pergunta, não sei se vai ficar gravado, mas já deixar a pergunta aqui. A forma vai ficar gravado, pessoas, respondendo. Vai ficar gravado. As formas de como as pessoas elas não conseguem enxergar a si mesmo. Tem uma parte do filme que ele desce com ela e ele fala, essa é a minha vida, né? Ele fala, essa daqui é a minha vida. E aí ele fica impressionado, né? Então, assim, eu pergunto para as pessoas, o quanto você tem dado oportunidade para ver a você mesmo? Se você olhar, enxergar a sua vida como um filme, como seria esse filme? Como seria essa vida? Será que é a vida que você verdadeiramente tem pedido a Deus? Será que é a vida que você verdadeiramente quer? Será que é como você sempre sonhou em ter? Então, assim, eu peço para as pessoas se desconectarem e olhar para o filme da vida delas.
o filme da minha vida, o filme da sua vida, o filme da vida das pessoas. Que eu vi que foi esse tempo do filme que despertou nas pessoas, que despertou em ambos, a um processo de conhecer a si mesmo. E ela deu essa oportunidade para ele se ver. Ele viu em vários momentos, ele conseguiu se colocar em vários ambientes. Então, a pergunta que fica é essa. Ou então, uma sugestão. Dê uma oportunidade para você ver o cenário da sua vida, onde você estiver com seus filhos, com a sua família, na igreja, se conectando. Será que Deus realmente queria... Eu faço muito isso aqui vai mexer muito com algumas pessoas aqui. Assim, se você criasse um robô, você sendo Deus, eu falo muito isso e uso essa metáfora. Será que se esse robô não fosse obediente o suficiente e fizesse tudo aquilo que Deus não queria que fosse feito, você queria esse robô para você? Será que você olhando de cima para baixo e vendo você é a pessoa suficiente para atender o que Deus quer para a sua vida? Porque às vezes Deus nos direciona para coisas e nós vamos para outra. E quando eu falo de robô, é exatamente você cria aquele objeto, ele é seu. Só que se ele é desprogramado, se ele busca destinos diferentes, você não tem serventia para você. Então, às vezes, você dá tanta importância ao medo, às frustrações, às perdas, tudo, que isso se torna tão importante que isso acontece. E Deus olha para você e fala, meu filho, será que isso é tão importante para você ao ponto de você querer que eu te entregue isso? Enxergando o medo e não as possibilidades, enxergando a vitória, as perdas e não os ganhos. Então, eu peço para as pessoas, para quem está aqui, para quem vai, para poder, o filme me ensinou muito isso, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive, estou falando agora no final, foi realmente você se desconectar, se desassociar e olhar para si mesmo e se enxergar e fazer uma pergunta para você. Será que a minha vida é o suficiente para aquilo que eu sempre sonhei? Será que conforme eu estou vivendo, em todos os ambientes, e aí você vai ter uma reflexão e aí com certeza vai explodir a sua cabeça. Fechou? Ah, sensacional. Eu gostaria, assim, para a gente estar encerrando já, agradecer em nome da Manu também a participação dela aqui e agradecer cada um de vocês que estiveram aqui presentes com a gente na live, agradecer a todos aqui que contribuíram com a sua visão, né? E é muito enriquecedor, né? Essa visão que o Felipe trouxe para nós, né? Essa reflexão. Então, façam essa reflexão na casa, né? Na sua família. Ensine aos seus filhos também eles valorizarem esses momentos e buscar esse sentido da vida, né? É super importante. A reflexão que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Vocês perceberam que o Joey, ele virou um mentor sem querer. A 22, de certa maneira, ela também virou uma mentora do Joey. Então a reflexão fica aqui é o seguinte, todos nós somos mentores de alguém, entendeu? Em várias fases da nossa vida. Então a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente diz, sobre aquilo que a gente faz, as nossas ações. Então a gente refletir sobre o impacto de uma palavra que a gente profere. Será que a gente está... será que a gente não está ferindo alguém com as nossas palavras? Então, ter consciência disso. Né? É isso que a reflexão que eu quero deixar para vocês é o seguinte, todos nós somos mentores, todos nós podemos ajudar alguém. E nós entramos em flow quando a gente faz isso. Entendeu? A gente conecta todas as dimensões. Então, eu quero agradecer ao Felipe Sabino por ter disponibilizado esse tempo para a gente bater esse papo. A Flávia, a Manuela, ela caiu, mas vou ler aqui a mensagem dela, né? Ela agradeceu por esse tempo e que haja em nós esse olhar atento às pequenas coisas que nos é oportuna, certo? Então, obrigado a todos que participaram, né? E isso aqui não é nem a sombra do que há de vir. Vamos fazer outros lives para a gente transbordar conhecimento. Eu tenho muita gratidão. Vamos bater aquele sorriso, né? Vamos bater o print. Faz um printão aí, Exatamente. Vou pegar aqui. Foi. É isso aí, pessoal. Tamo junto até depois do fim. Tchau. Vamos se conectar. Tchau, tchau.